Fala galera, tudo bem? Ó, passando aqui para mandar alguns exercícios de circunferência que vai cair na nossa prova bimestral, junto com elipse, né? E querendo ou não, é uma forma da correção da prova. Então, é uma forma de treinar um pouco a mais, fechou? Então vamos lá, ó. Determine a equação geral. Então eu quero a geral, que é aquela aberta, da circunferência que tem centro, 1, 2, raio, 4. Então, para chegar na geral, é mais fácil falar da reduzida. A reduzida é x menos a ao quadrado, y menos b ao quadrado, é igual ao raio ao quadrado. Lembra que a e b são as coordenadas do centro, que nesse caso seriam 1 e 2. Então vai ficar x menos 1 ao quadrado, y menos 2 ao quadrado, igual ao valor do raio ao quadrado. Abrindo aqui produtos notáveis, né? Então é o primeiro ao quadrado, duas vezes o primeiro pelo segundo. A gente normalmente tem os alunos que falam assim, posso fazer começando pelo número e depois o x? Pode. Então, tipo, 2 vezes menos 1, menos 2 vezes x, menos 2x, mais o segundo ao quadrado, então ficaria menos 1 ao quadrado, que no caso seria 1, mais, mesma história para cá. O primeiro ao quadrado, duas vezes o primeiro pelo segundo, então posso falar que é menos 4y, mais o segundo ao quadrado, que seria menos 2 ao quadrado, que dá 4. 4 ao quadrado, 16. Como ele pede a geral, lembre que a geral é sempre igual a zero. Então eu vou ter que passar esse 16 para a esquerda. E por questão de estética padronizada, a gente escreve assim. X quadrado e y quadrado primeiro. Depois, quem tem x. Depois, quem tem y. Aqui eu tenho 1 mais 4, que daria 5. Então você vai ter 5 positivo e esse 16 que passou subtraindo. Resumindo, 5 menos 16, a gente lembra que isso dá menos 11, fechou? Igual a zero. Então a geral, quando eu for pedir, lembra sempre disso. A geral sempre vai ser igual a zero. Belezinha? Essa é a primeira questão. Vamos falar da segunda aqui, ó. Aprendi, não vou ficar mexendo por aqui, não, senão vai aparecer aqueles riscos aleatórios que ontem eu apanhei um monte. O 2 fala o seguinte. O centro da circunferência é o ponto médio do segmento AB, onde eu tenho A e B. Então, pera lá. O centro da circunferência eu não sei. Só que eu sei que ele é o ponto médio do ponto A, que tem coordenada 2, menos 5. Só, deixa eu melhorar aqui, senão vai aparecer que é ponto e vírgula aqui. Menos 5. E B, que é menos 2, menos 3. E ele diz que o raio vale isso. Então, firmeza. O raio eu já tenho de graça. Determine a equação geral da circunferência. Firmeza. Então, primeiro passo, achar esse ponto médio. Lembra que ponto médio é a soma. Então, seria xa mais xb sobre 2. Muita gente pode ficar com dúvida a respeito do ponto médio, então memoriza o seguinte, média. Como que se calcula a média? Soma as notas e divide pela quantidade. Soma, entendeu? Então é sempre soma. O x é 2, mais o xb, que é menos 2, dividido por 2, correto? Então o ponto médio seria 2 mais com menos, eu sei que vai dar menos. 2 menos 2 é 0. 0 dividido por 2, 0. Então, a primeira coordenada é 0. Agora o y. Ym é igual a YA mais YB sobre 2. Ym é YA vale quanto? É menos 5. Mais YB, que é menos 3. Parênteses, né? Então eu tenho que mais com menos vai dar menos. Então seria menos 5 menos 3, que seria menos 8. Sobre 2, que resulta em menos 4. Então, acabei de achar as coordenadas do centro. Já que eu sei as coordenadas do centro, bora resolver a equação da circunferência, a geral. Então, vamos lá. Então, é x menos o valor da coordenada do x, do centro, que é 0, mais y menos o valor da coordenada, que é menos 4. Então, aqui tem um menos menos, igual, aqui é um cuidado, o raio é 3 raiz de 2, então tem que levar ao quadrado, ok? Aqui eu posso efetuar isso para melhorar, então vai ficar x ao quadrado, perfeito, porque x menos 0 é o próprio.
Aqui, antes de eu aplicar produto notável, lembre que menos com menos resulta em mais. Então, isso eu poderia ler como se fosse y mais 4. E aí eu tenho que lembrar que está elevado ao quadrado, então entra aquela regrinha. Primeiro ao quadrado, 2 vezes o primeiro pelo segundo, então daria 8y, mais o segundo ao quadrado, igual, aqui, 3 raiz de 2 ao quadrado. É como se fosse 3 raiz de 2 vezes 3 raiz de 2. 3 com 3, 9. Raiz de 2 com raiz de 2 dá raiz de 4, que é 2. Então seriam 9 vezes 2. 18. Beleza? Então agora que eu cheguei nessa conclusão, equação geral tem que estar igual a zero, então a gente faz x² mais y² mais 8y. Teve gente que pode colocar 0x, não tem problema, mas não há necessidade. Como eu vou deixar igual a zero, esse 18 vai passar para lá negativo. 16 menos 18, menos 2, igual a zero. Então tá lá a nossa equação geral para esse exercício 2. Belezinha? Agora vamos falar do exercício 3. Beleza. O exercício 3... Opa, alguém foi junto aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Mais fácil, né? Reescreve e apaga o bendito. Então, ó, seguinte, determine a equação da circunferência com o centro e que passa pelo ponto. Tá. Algumas pessoas fizeram até o plano cartesiano, que querendo ou não ajudou muito para você achar o raio. Então, o que a pessoa fez? Desenhou o centro, então está lá na coordenada 2, 1. Está aqui o seu centro. E ele passa pelo ponto 1, 1, que no caso seria mais ou menos aqui. Então, quando eu falo que a circunferência passa por esse ponto, é como se eu fosse desenhar ela, ó, e passasse por cima. E por que eu pude desenhar desse jeito, tangenciando o eixo X, se a gente for botar reparo? No momento que eu percebo que o A e C estão alinhados, eu posso deduzir que isso daqui é o raio, numa boa. E aqui eu consigo ver a distância, é 1. Teve gente que poderia falar o seguinte, eu poderia calcular a distância de C até A? Poderia. Na hora que você jogar isso na fórmula da distância, você vai ver que isso vai te dar quanto? Exatamente 1. Então, por desenhar, às vezes ficou mais fácil de enxergar. Mas quem quiser, deve fazer isso também. Calcula a distância de C a A, que isso, nada mais, nada menos, seria o seu raio, beleza? Como ele pede a equação e não especifica qual, eu recomendo te deixar a reduzida. Então, coloca as coordenadas do centro, então fica x menos 2 ao quadrado, mais y menos 1 ao quadrado, igual ao raio ao quadrado. Lembrando que quando ele pede a equação, por mais que seja reduzida, o único cara que você não abre é o x e o y. O raio ali, você tem que resolver. Quanto que é 1 ao quadrado? 1. Então, finish o exercício. Quem continuou, poderia numa boa fazer, que seria fazer a geral, que seria x², 2 vezes o primeiro pelo segundo, 4x, o segundo ao quadrado, mais 4, mais o primeiro ao quadrado, opa, não tem parênteses, o primeiro ao quadrado, 2 vezes o primeiro pelo segundo, 2y, mais 1, porque é menos 1 ao quadrado, e esse 1 passa para a esquerda, ficando menos 1. Lembre que a geral sempre é igual a zero. Aqui eu visualizo que o mais 1 e menos 1 simplifica. Por questão de estética, deixa lá o x² e y² primeiro, depois quem tem x, depois quem tem y, e por último, quem é só número. O mais 1 e o menos 1 foi anulado, então essa seria a geral escrita, tá? Só toma cuidado. Se eu pedir a equação, faz o mais simples, que é a reduzida. Às vezes, na hora que você abre, você pode errar, e aí você vai querer fazer a geral errando, e aí você perde nota. Então, sempre faz, digamos assim, o mínimo para você não perder. Porque lembre-se, quanto mais exercício a gente faz, mais chance de errar, tá? Quer dizer, mais conta eu faço, mais chance de errar. O quarto seria da FUVEST. As extremidades de um diâmetro de uma circunferência são menos 3 e 1 e 5 menos 5. Então, uma das coisas que vocês poderiam fazer, basicamente,
seria, por exemplo, desenhar isso no plano cartesiano, mas não há necessidade. Eu só vou fazer isso para facilitar um pouquinho o entendimento de uma coisa. Menos 3 e 1. Então, esse é um dos pontos que ele fala. E o outro ponto seria o 5 para o x e menos 5 para o y. Então, quer dizer que quando eu for desenhar a circunferência, ela vai ter mais ou menos essa ideia. Tá? Bonito? Não, eu sei, mas tá lá. E ele disse que esse cara é o diâmetro. Então, quando ele fala que é o diâmetro, significa que quando eu ligar esses dois pontos, esteticamente não está muito bonito, então eu só vou dar uma mexidinha aqui, significa que aqui é o nosso centro. Então, ele vai passar pelo centro. Isso é o conceito básico de diâmetro, né? Quando a gente tem uma circunferência e fala que é o diâmetro, obrigatoriamente essa corda que eu tracei, ela passa pelo centro. Por isso que ela recebe o nome de diâmetro. E outra curiosidade, a distância daqui da esquerda é igual da direita. É porque estão aqui é raio, né? Então, resumindo, esse C é o ponto médio da distância. Então, basicamente, é só calcular o ponto médio para você descobrir o centro. Então, vamos lá. Ó. Aqui a gente tem a coordenada menos 3 e 1. Aqui a gente tem a coordenada 5 e menos 5. Então, o primeiro passo, achar o ponto médio. Então, para achar o ponto médio, a gente usa a média do x, que seria xa mais xb sobre 2. Xa vale menos 3. O xb vale 5 dividido por 2. Então, ficaria menos 3 mais 2, que é 2, dividido por 2, 1. Então, o nosso centro tem a coordenada 1. Já o nosso ym seria ya mais yb sobre 2. O ya vale 1, o yb vale menos 5, dividido por 2. Regrinha de sinal aqui, ó, mais com menos é menos. Então, ficaria 1 menos 5, que é menos 4 sobre 2, resposta menos 2. Então, a coordenada do nosso centro vale 1 e menos 2. Tá cá. Aí ele pediu o que mesmo? Determine a equação reduzida. Então tá bonitinho. O que me falta aqui então? O raio. Para você descobrir o raio, você podia calcular a distância entre esses dois pontos e dividir por 2, que seria justamente a distância ao diâmetro, o raio é a metade do diâmetro. Então, calculamos. Então, a distância, vamos chamar esse ponto aqui de A e esse ponto de B, só para facilitar. Aqui também já ajudaria. A distância de A até B é xa menos xb ao quadrado, ya menos yb ao quadrado. Lembra que a distância ela vem da regra de Pitágoras, né? Da fórmula de Pitágoras. Então é sempre o quadrado mais quadrado. E esse cara aqui dentro do parênteses é a diferença, né? Seria o intervalo, que é o final menos o inicial. Então uma boa forma de memorizar isso é lembrar, dentro do parênteses é menos, entre os parênteses é mais, tá? Então o x, nesse caso aqui, seria menos 3, menos o xb, que é 5, tudo isso ao quadrado. O ya vale 1 e o yb vale menos 5. Opa, só deixa eu melhorar esse 5 aí. Menos 5 ao quadrado, tudo isso dentro da raiz. Então, a distância de A até B é menos 3 com menos 5, ficaria menos 8 ao quadrado. Menos com menos, lembre-se, é mais. Então, eu vou ter 1 mais 5, tudo bem? Que daria 6. Elevando isso ao quadrado, então a gente vai ter raiz de 64 mais 36. Lembrando que menos 8 ao quadrado é 64 positivo, porque o sinal vai junto na elevação. E isso vai ficar a raiz de 100. Finalizando, nós temos uma distância de 10. Só que toma cuidado. Essa distância aqui é o diâmetro. Então, para eu obter o raio, eu preciso dividir por 2. Então, quem é o nosso raio? 5. Porque lembra que eu calculei a distância entre eles. Então, a distância deu 10. Deixa eu mudar a cor. A distância eu fiz aqui, ó. Então, calculei isso. Tudo isso vale 10. Como eu só quero o raio, que é a metade, é só dividir por 2. Perfeito? Então, agora, para finalizar, a gente tem o seguinte. Ele pediu a reduzida. Deixa eu só confirmar aqui.
Se eu não me engano, era reduzida. Reduzida lá. Equação reduzida. Então agora é só correr para o abraço. Então vai ficar. A reduzida seria x menos o valor do a. Qual que é o valor do centro ali? 1. Então vai ficar 1 ao quadrado mais y menos o valor do y do centro, que é menos 2 ao quadrado, igual ao raio que a gente viu, que era 5 ao quadrado. Melhor o que dá para melhorar, x menos 1 ao quadrado, menos com menos aqui é um mais. Então vai ficar y mais 2 ao quadrado, e lembra que a reduzida eu preciso melhorar o raio ao quadrado, ficando no 25. Prontinho. Essa daqui é a resposta da nossa questão da FUVEST, exercício 4. Beleza? E para finalizar aqui a bateria de exercícios, vamos fazer uma da Unesp, que ele fala assim: eu quero saber a distância entre o centro da circunferência que foi dado até a origem. Então, resumindo, eu preciso saber as coordenadas do centro e as coordenadas da origem, que graças a Deus essas a gente já sabe, 0, 0. Aí o que vai acontecer aqui? Aqui, do jeito que está escrito, ela está escrita da sua forma geral, certo? Tem aquela formulazinha que é o x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2ax menos 2by mais a ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado igual a 0. Só para quem não lembra, isso veio daqui, da expressão reduzida, na qual eu abri e esse raio passei para a esquerda, porque geral fica igual a 0. E aí era só você comparar, né? Tipo, x quadrado e y quadrado, bacana, ó, tá aqui e aqui, então tá bonitinho, não vou mexer. Aonde vou me preocupar? Quem acompanha o x, ó, é menos 2a. Quem acompanha o x é o 2, então faria menos 2a é igual a 2. Multiplica por menos um dos dois lados, ficando 2a igual a menos 2. Logo, o nosso a, passando 2 dividindo, fica menos 1. Acabei de descobrir a coordenada do centro para o x. Porque lembra que o a é a coordenada do x, ou melhor, do centro, que é a parte do x. Agora, o que eu preciso fazer? Ver quem acompanha o y. Então, quem acompanha o y aqui, ó, é o menos 4y. Então, vai ficar menos 2b é igual a menos 4. Se eu multiplicar por menos 1 dos dois lados, 2b é igual a 4, passo 2 dividindo 2. Então, acabei de achar o valor do y. Como ele pede a distância, pouco importa a respeito do raio, não preciso mexer nessa parte daqui, mas caso eu quisesse era só pegar essa parte aqui e igualar a quem é só número, que seria o 2, tá? Mas aqui é só calcular a distância. Então a distância ficaria como? A distância do centro até a origem é igual a raiz quadrada de centro menos origem ao quadrado, y do centro menos y da origem ao quadrado. Resolvendo, o valor do x do centro é menos 1, o da origem é 0. O valor do y centro é 2, o da origem é 0. Então, a distância vai ser a raiz quadrada de menos 1 menos 0 é o menos 1. Então, vai ficar menos 1 ao quadrado. 2 menos 0 é o 2. Então, vai ficar 2 ao quadrado. Menos 1 ao quadrado é o próprio 1. 2 ao quadrado é 4. Então, a gente conclui que a distância do centro à origem é uma raiz de 5. Acabou o exercício. O que um aluno meu, conhecido como Maia, sugeriu, achei bem bacana. Em vez de fazer tudo isso, ele falou assim: Pro, eu posso fazer o seguinte? Que nem, beleza, eu sei que o x quadrado e y quadrado vai estar lá bonitinho. Então deixa eu pegar uma cor diferente aqui, ó, laranja. E aí ele falou o seguinte: eu posso pensar da seguinte ideia? Pega quem é x e quem é y. E aí você faz o seguinte: pega a metade e muda o sinal. Então, quem é metade de 2? 1. Muda o sinal. Menos 1. Está lá. Aqui. Pega a metade. Muda o sinal.
Então vai ficar metade de menos 4 seria menos 2. Muda o sinal, fica mais 2. Tá aqui. Por quê? Ele enxergou o seguinte: como eu tenho que multiplicar por menos 1, então vai mudar o sinal, que é o tal do MS, muda o sinal. E como é sempre 2, ele vai passar dividindo, que é metade. Então é o nosso M aqui, tudo bem? Então o que ele enxergou? Que pegando esse x, ele divide por 2 e muda o sinal. Divide por 2 e muda o sinal. Resumindo, ele achou as coordenadas do centro instantâneo, sem precisar fazer essa conta da direita. Certo? Parabéns, mãe. Muito bom essa sua ideia, viu? E seria isso, gente. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho dessa bateria de exercícios, que foi a correção da nossa prova. Estudem bastante circunferência e bastante elipse também, beleza? Se eu não me engano, acho que eu fiz 4x4. São 8 questões, então tá bem balanceada a nossa prova. Valeu, meus queridos. Forte abraço.